Meu marido teve um caso de vários anos e o advogado me disse que eu perderia tudo se eu pedisse o divórcio. Então eu passei anos aperfeiçoando a minha vingança. A vingança começou quando eu descobri a infidelidade do meu marido. Após 14 anos de casamento e 3 filhos, eu vi uma mensagem no telefone de trabalho dele por alguns segundos, mas que mudaria minha vida para sempre. Era uma mensagem que não deveria estar em telefone de trabalho de ninguém. Apareceu na tela de bloqueio, com nome de remetente e tudo. Naquele momento, eu confesso para vocês que eu congelei. Na hora, eu pensei, que diabo é isso? Eu ainda fui mais além, isso é um telefone de trabalho. Isso faria qualquer pessoa perder o emprego. Foi naquele momento que eu tive a certeza que meu marido estava me traindo. É tão incrível, gente, como o cérebro da gente funciona. E naquele exato momento, eu comecei a me recordar de muita coisa que eu tinha deixado passar. Acho que depois de ver aquela mensagem, começou a fazer sentido em tudo. Ele sempre saía da sala para atender chamadas ou então para responder mensagem, para mandar mensagem. E quando eu ia questionar com ele sobre isso, ele dizia que era a privacidade do trabalho dele, que era um telefone de trabalho e que era a privacidade do trabalho. Meu marido era enfermeiro e ele, por diversas vezes, ele chegou em casa com perfume feminino. Sempre que eu ia questionar ele ou falar alguma coisa sobre o perfume, ele dizia que é porque ele ajudou a mover algum paciente do sexo feminino e por conta disso o cheiro. Só que assim, eu nunca me atentei que era sempre o mesmo cheiro. Ele vinha com aquela conversa fiada, eu acreditava e acabava não o questionando mais. Comecei a pensar também na nossa vida sexual, que mudou muito. Ele nunca mais tinha tempo pra gente. Ele sempre chegava em casa muito tarde. Na maioria das vezes ele chegava, eu já estava dormindo. E quando ele saía, eu ainda estava dormindo. E quando eu marcava algum programa, alguma coisa pra gente fazer só nós dois, ele sempre tinha que sair às pressas pra socorrer algum paciente, ou então pra suprir alguma outra pessoa que tinha faltado, ele tinha que ficar no lugar dela. E, gente, aquele nome que eu vi na mensagem, o nome e sobrenome, eu nunca ia esquecer na minha vida. A mensagem que ele recebeu era uma foto de uma pessoa sem roupa e o nome estava salvo com nome e sobrenome. Então eu me informei no hospital se tinha alguém com aquele sobrenome. Descobri que tinha uma médica lá. Durante toda aquela semana eu andei em transe para conseguir juntar todas as peças de tudo que estava acontecendo. E foi aí que um dos meus filhos deixou um livro no carro do meu marido. No dia seguinte começou a chorar dizendo que precisava daquele livro. Então essa era a desculpa perfeita que eu precisava para ir até o hospital. Cheguei lá, meu filho subiu para ir até o pai dele para pegar a chave do carro pra gente abrir, para pegar o livro. Eu fiquei no estacionamento, um grupo de enfermeiras, e eu comecei a puxar assunto com elas. Imediatamente eu dei um jeito de entrar na conversa e começar a conversar com elas e falar o quanto era legal esse negócio de telefone de trabalho. Eu achava mó da hora de como o telefone funcionava. Foi muito legal do hospital ceder esses telefones pros funcionários, pros enfermeiros e tal. E elas começaram meio que debochar, assim, vamos dizer, a rir e dizer que o hospital era muito mesquinho para oferecer telefones para todo mundo. Tinha uma classe lá executiva que recebeu esses telefones e que teve até voto, teve uma votação lá para ver se as outras pessoas iam receber também, os enfermeiros, médicos, mas não receberam não. Ou seja, meu marido não tinha nenhum telefone dado pelo hospital. E daí era tudo que eu precisava, né? A prova da traição era essa daí. No dia seguinte eu fui até o advogado e falei que eu queria me separar. Contei tudo o que estava acontecendo e falei que eu queria me separar. O advogado me alertou e me disse que se eu me separasse, eu seria a mais prejudicada, que eu iria me ferrar e muito. Primeiro, eu ganho mais do que ele. Segundo, eu trabalho muito mais do que ele. Ele tem muito mais tempo do que eu. O advogado ainda me alertou que eu perderia a minha casa, que ele ficaria com a minha casa para poder cuidar das crianças e eu teria que trabalhar para poder pagar a pensão para ele.